Olá, bom dia. Estamos aqui para entrevistar a vereadora Nayana Lima, que aceitou o nosso convite para fazer parte do projeto do ensino da história, Mulheres de Jaguaribe, Empoderamento, Transformação e Resistência no Tempo Presente. Eu, que vos falo, sou Fátima Vitória, e essa aqui é Carla Soraya. E com a nossa primeira pergunta, nós temos perguntas básicas, como o seu nome, né, a sua idade e o lugar e a ocupação, sua profissão atual. Bom dia, meninas. É um prazer participar desse projeto tão importante, né, que vai contar a história das mulheres jaguaribanas. Me sinto muito honrada. Eu me chamo Nayana Lima Santos, né, o nome completo. Eu tenho 35 anos, completados bem recentemente. Eu sou assistente social de formação, né, me formei em serviço social pela Universidade Estadual do Ceará em 2009.2, né, em 2010, e hoje estou vereadora de Jaguaribe no meu primeiro mandato, sendo nas últimas eleições de 2020, né, eu fui a vereadora mais votada da cidade e fui a mulher mais votada da história do nosso município, né, eu sempre ressalto isso, porque já que nós estamos falando de mulheres, é um marco muito importante para nós mulheres jaguaribanas. Para contextualizar melhor, a gente tem uma pergunta de como foi a sua história, de onde você veio, qual é o seu começo, a sua infância, a pergunta geral, quem é Nayana Lima? Uma pergunta bem difícil, né, de se responder sempre, porque a gente entra naquele limbo, né, de lembrar de todas as pessoas, as mulheres que fizeram parte da nossa história e que nos construíram como nós somos hoje, né, a gente é reflexo do meio que a gente vive, né, das pessoas que nos criaram. Eu sou filha de professora, né, a minha mãe ela foi professora, inclusive foi diretora e coordenadora lá do Poeta Sinó, por bastante tempo, ela esteve lá na implantação do Poeta, e o meu pai é eletricista, né, eu sou filha de Santana Lima e de Jesus da Coelce, como é conhecido, né, e para mim é uma grande honra, né, os meus pais, eles sempre priorizaram o meu estudo. Desde criança, era a coisa que eu mais ouvia da minha mãe. Era você precisa estudar. E ela dizia uma frase muito interessante. Ela dizia assim, que homem não é nem parente, mas estudo ninguém tira de você. Eu escutei isso a minha vida toda. E é uma frase que me marcou muito, inclusive nesse meu processo de empoderamento, porque as meninas da minha época muitas vezes escutavam outras coisas, né? Escutavam coisas do tipo, você tem que aprender a cozinhar, você tem que aprender a lavar para poder casar, para poder ter um marido. E a minha mãe, ela criou a gente no sentido contrário desse processo, né? Ela dizia sempre que marido não é nem parente. O que é que ela queria dizer com isso? Que é hoje não é amanhã, que às vezes você dedica a sua vida, você para seus estudos, você não faz uma faculdade por estar se dedicando ali a uma pessoa que de repente vira as costas para você. Infelizmente é uma coisa que a gente sabe que acontece bastante, né? Então lá em casa a prioridade sempre foi o estudo, desde pequena, né? Como minha mãe sempre trabalhou em escola, ela sempre me levava para o trabalho dela. Ela trabalhou no Ubiratã, ela trabalhou na escola lá em Nova Floresta, e sempre quando eu estava lá, eu estava na biblioteca. Então eu sempre gostei muito de ler, muito. É uma coisa que fez parte da minha vida e é uma coisa que hoje eu tento passar para o meu filho, né? Eu tenho um bebezinho de 1 ano e 8 meses, e desde pequenininho a gente lê para ele, né? Então ele já tem interesse pelo livro. E foi uma coisa que eu trouxe da minha família, né? E quando a gente foi crescendo, a minha irmã também se interessou pela área, né? Hoje minha irmã é professora, Luana Lima, é professora do Instituto Federal de Jaguaribe, mas foi professora de várias escolas estaduais particulares aqui do município. Então, se existe uma coisa que educa é o exemplo, né? Então, por ver a minha mãe professora, a minha irmã professora, por onde é que eu fui? Fui ser professora também, né? Mesmo mais formada em serviço social, né? Fui estudar em Fortaleza muito jovem, eu fui morar em Fortaleza, eu tinha 13 anos. Fui fazer o ensino médio lá, né? Fiz até o 8º ano, na época, né? 8ª série aqui em Jaguaribe, lá no Clóvis Bevilacqua, e depois eu fui para Fortaleza, estudei na escola 7 de setembro. E quando eu fiz o ensino médio lá, eu me formei, eu tinha 16 anos. E eu entrei na faculdade com 16 anos, eu entrei muito nova. E eu só tinha uma certeza, eu sabia que eu era da área da humanas. Mas assim, o curso que eu queria, porque a gente é uma responsabilidade muito grande, né? Você escolheu o que você vai fazer pro resto da vida com 16 anos. Mas eu sabia que eu era da humanas. Eu disse, não, então aqui na UFC eu tentei
Farmácia, nada a ver, né? Com humanas, mas era porque minha mãe queria que eu fizesse o curso de farmácia. Eu disse, mas na UES eu vou tentar o que eu quero. E eu tentei serviço social e passei com 16 anos de idade. Então, com 20 anos eu já estava formada, né? Então, com 20 anos eu voltei para cá, né? Voltei, na verdade, para a cidade de Heróis, que foi meu primeiro emprego. Foi lá, trabalhando na área da assistência social. Logo depois eu comecei a dar aula na faculdade. Na época, Faculdade Vale do Salgado, hoje o Univers, né? Lá no ICOL. Então, eu comecei a dar aula lá em 2011 e fiquei até 2017, quando eu saí para ir para o mestrado, né? Então, esse exemplo da minha mãe, da minha irmã como professoras, me serviram de inspiração. E é uma coisa que eu amo verdadeiramente de paixão, tanto que estou criando coragem para ir para o doutorado, né? Acho que, resumidamente, E em questão de estar em um cargo de alto escalão, onde maioritariamente presente com o maior número de homens, como você descreveria a sua jornada profissional? bom, eu acho que, Soraya, a gente tem que começar refletindo assim, como eu vim parar aqui, né? Como eu vim parar na política. Vocês podem ver que minha jornada profissional me levava para qualquer rumo, menos para a política, né? E quando eu estava professora da Univers, estudando bastante, teve um concurso público aqui em Jaguari, e eu passei nesse concurso público, né? Em 2010 o concurso, mas eu só assumi esse concurso em 2013, foi 2014, já nem me lembro mais. Mas quando eu assumi esse concurso, eu me tornei servidora afetiva do município, né? E comecei a desenvolver um trabalho aqui no município, né, na área da assistência social. E aí esse trabalho, ele acabou ganhando uma certa notoriedade. Claro que não era um trabalho de Nayana, né? Era um trabalho de uma equipe que fazia todo o trabalho da política de assistência social aqui. E aí, quando foi em 2020, né, naquele processo da pandemia, a gente começou a desenvolver vários projetos sociais, mas sem nenhum tipo de intenção política, nem nada. Era projetos que a gente pensava realmente em beneficiar a população, em dar condição que aquela população que na época da pandemia, as pessoas falavam muito assim, a gente não pode trabalhar, não pode sair para trabalhar. E naquele mesmo momento, tinham pessoas que já vinham em uma situação de pobreza tão grande, que quando as pessoas diziam assim, lavem as mãos, tinha gente que não tinha dinheiro para comprar um detergente para lavar a mão. Né? E a gente destinou o olhar para essas pessoas. Então, a gente fez vários projetos. E nessa época desses projetos, acaba que meu nome ganhou uma visibilidade, né? Mas, como eu disse, sem nenhum interesse. Quando foi no dia 4 de abril de 2020, eu me lembro o dia, porque para mim foi assim uma virada de chave, né? Como eu nunca tinha pensado em entrar na política. Dia 4 de abril de 2020, eu recebi o convite do ex-gestor, né, do Zé Abner, para que eu fosse candidata a vereadora. E a resposta que eu dei a eles, eu contei isso em toda palestra que eu dou. A resposta que eu dei a ele, eu olhei assim, eu disse, nem perigo. Fui embora. Eu disse, não, vocês estão ficando doidos. Fui embora. E cheguei em casa e fiquei com aquele negócio martelando no meu ouvido, né? Aí liguei, na época, meu namorado, hoje meu esposo, liguei para ele, e ele, desde 2016, que ele ficava dizendo assim, você devia ser candidato a vereador, você devia ser candidato a vereador. Eu dizia, pra quê? Tá doido? Porque a política, ela parecia algo muito distante, né? Assim, a minha família, ela não... Eu tenho uma família grande, né? Eu sou do Lima, de Jaguaribe, mas na minha família não tem ninguém político. Nunca teve um vereador, nunca teve um prefeito, né? Então a minha família não tem história política. Eu não sou a filha de, tipo assim, de um ex-prefeito, eu não sou a esposa de alguém que é influente na política de Jaguaribe, né? Então eu olhava e era como se aquele espaço não me pertencesse, como também não pertenceria a outras mulheres, a outras pessoas, principalmente a nós mulheres, né? Então para mim era uma coisa assim inalcançável, na verdade até impensável, né? Nunca tinha nem pensado sobre isso. E aí ele ficava martelando muito essa história na minha cabeça. E eu sempre brincava, né? Então você tava ficando, enfim. E aí, quando eu recebi esse convite que eu liguei pra ele, ele disse, você vai, é sua chance, você vai. Eu disse, é minha chance de quê? O que é que eu vou fazer no meio dessas cobras? Eu disse logo assim, o que é que eu vou fazer no meio desse povo, né? Porque a gente pensa que é uma coisa de alto escalão, que não é pra nós, réis mortais, né? E aí eu conversei, eu disse, não, eu vou pedir a opinião de uma pessoa que para mim é uma referência como mulher, como líder e como política também, porque acaba que não deixa de ser, que é a Aparecida Lima, que é minha tia,
e que foi secretária de Educação aqui no município. Para mim, ela é uma referência de ser humano. Eu tinha que perguntar a ela, porque eu tenho certeza que a opinião dela vai ser muito sincera. E quando eu perguntei a ela, né, ela olhou para mim e disse assim: e até quando você vai ficar sentada, olhando para quem está lá e só reclamando, enquanto você sabe que você pode ir fazer melhor? E aí eu fiquei com isso, martelando assim umas 2 semanas na minha cabeça, sem falar nada para ninguém, só eu e o Thiago na época, né, meu namorado, a gente trocando ideia, mas sem falar nada para ninguém. E aí eu disse: não, tudo bem. Como eu sou servidora pública, né, eu sou concursada, eu disse: eu vou porque eu tiro licença, não vou ter nenhum prejuízo financeiro, né? Porque eu teria a minha estabilidade do meu concurso. Então eu vou, mas eu só vou se minha família me apoiar. E aí eu fui conversar com minha mãe. E olha que eu acho minha mãe, assim, ela tem a cabeça muito aberta para muita coisa. Mas ela também entendia a política como eu, que aquilo não era para nós, né? E aí quando eu fui falar para ela, eu disse: mãe, eu me lembro demais, gente, na época das lives da pandemia, né? A gente estava lá numa terça-feira passando uma live, assistindo a live, eu do nada joguei, né? Mãe, é que eu tava pensando uma coisa, eu vou ser candidata a vereadora. Ela: o quê? Você vai o quê? Você tá brincando, né? Eu disse: não, mãe, eu tô jogando a ideia pra senhora processar a informação e depois a gente conversar. E saí de perto dela, né? Fui lá pro meu quarto. E deixei ela lá processando a informação. Isso foi uma terça-feira, quando foi na sexta-feira, ela olhou pra mim e disse assim: vai fazer o que hoje? Eu disse: nada. Ela disse: vamos tomar uma cervejinha? Eu disse: vamos. Aí fomos, minha mãe hoje aposentada, né, abandonou a vida na educação, hoje ela só costura, montou um ateliê de costura. Ela estava lá costurando no ateliê dela, tomando uma boa cerveja. Ela olhou para mim e disse assim: mas vai ter que comprar um carro para essa campanha, né, porque senão você vai acabar meu carro. Eu disse: opa, então ela vai me apoiar, né? E aí tivemos uma conversa bem franca sobre isso e fui conversando com as outras pessoas da minha família. Porque se a minha própria família não me apoiasse, qual era a lógica, né? E assim eu fui. Eu disse: mas se é para entrar, eu vou fazer bem feito. Porque na época que eu recebi o convite, eu nem sei se o convite era de fato reconhecendo o meu potencial ou se era um convite para preencher as cotas, né, das mulheres que tem que ter nos partidos. Mas quando eu entrei, eu disse: eu entrei, eu vou entrar para disputar. Né? Assim, eu vou entrar para fazer uma campanha bem feita e eu vou fazer tudo que eu acho que os políticos da nossa cidade deveriam fazer e não fazem. E eu coloquei esse propósito na minha cabeça: pois vamos fazer bem feito. E fomos, né, e saí eu não esperava ter essa repercussão que teve a campanha, né, e de ser a vereadora mais votada da eleição. Não esperava, de jeito nenhum. Para mim foi uma grande e grata surpresa, né, é aquela sensação de dever cumprido, e também é muito gratificante a gente poder marcar, colocar o nosso nome ali na história da nossa cidade. E assim, nesse processo inteiro, quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Bastante. Assim, a política ela não é um caminho fácil. Eu costumo dizer que ela é muito hostil, principalmente para nós mulheres, né? É um campo de disputas ideológicas, né? Que em teoria é uma coisa muito bonita. A política em si, ela é muito bacana, sabe? Você sentir que você está fazendo a diferença na vida das pessoas, você sentir que uma lei que você elaborou, que um projeto que você fez está transformando a vida das pessoas, isso é sensacional, sabe? É uma sensação maravilhosa. Porém, a politicagem é muito desgastante. A politicagem é uma disputa por poder sem medidas, sabe? E eu acho que é isso que desgasta e é isso que às vezes impede que pessoas boas entrem na política. Porque, por exemplo, eu saí de uma pessoa completamente anônima, né? As pessoas não me conheciam publicamente, pelo menos a grande maioria da cidade não me conheciam, para uma pessoa pública. Então, as pessoas se sentem, por exemplo, do direito de falar sobre mim sem sequer nunca terem trocado uma palavra comigo. Principalmente nós mulheres, né? De falar, por exemplo, sobre o meu corpo, sobre a minha aparência, sem se preocupar se eu tenho capacidade e competência para estar no cargo que eu estou. Ou então, enfim, ataques à minha família, né? Isso é o ruim da política, né? Mas a gente tenta deixar isso de lado e lembrar sempre do propósito, né? Então, estar nesse meio que é
massivamente masculino, tem muitos desafios para nós, mulheres, né? Para a gente ter como se posicionar e ser ouvida, ter nossa fala respeitada. É muito difícil, mas é uma luta diária. E eu costumo sempre dizer, para quem vem primeiro é mais difícil. Mas a gente está aqui para abrir porta aqui para vocês, meninas, que futuramente queiram ser vereadoras, né, queiram ser prefeitas. Jaguaribe nunca teve uma mulher prefeita na história, né, em quase 140 anos de história política. Então a gente precisa abrir portas para que vocês, as novas gerações, não encontrem as dificuldades que a gente encontra hoje, né? Por exemplo, meninas, aqui na Câmara de Vereadores, hoje a gente tem esse espaço que são os nossos gabinetes, mas até 1 ano e meio atrás a gente não tinha. Então não tinha essa estrutura aqui de baixo que vocês conheceram, só era a estrutura lá de cima. Lá em cima, dentro do plenário, né, que é onde acontecem as reuniões de vereadores, não tinha um banheiro feminino. Não tem, na verdade. Tem o banheiro do público em geral, né? Então a gente usa o banheiro que todo mundo usa, né? Aquele banheiro que é reservado aos vereadores só é o banheiro masculino. O que é que isso diz? Que esse espaço, a política, não é para mulheres. Quando aconteceu uma coisa muito interessante, né? Eu engravidei no período em que eu estava vereadora, né? Eu entrei em 2021, no finalzinho de 2021, comecinho de 2022 eu engravidei. E quando eu engravidei foi assim um momento de tensão aqui na Câmara, porque nunca uma vereadora no exercício do seu mandato esteve grávida. E aí era meio que todo mundo aqui não sabia o que fazer, sabe? Até dentro do plenário mesmo, né? A gente pode ir lá em cima até para vocês conhecerem a estrutura. A cadeira que eu sentava, porque aqui, assim, no primeiro dia, quando a gente chega, você senta igual os colégios, né? Você senta no canto, aí você não pode mais trocar de canto, tem que ser aquele canto ali. Eu faltei esse primeiro dia, porque eu já tinha um outro compromisso. Então eu fiquei com o pior canto, que era literalmente um canto de parede. E aí, quando eu engravidei, né, a barriga começou a crescer, para eu poder sair para ir no banheiro, porque grávida vai no banheiro distante, né? Eu saí para ir no banheiro, eu dava uma volta, assim, no plenário, enorme, saía, tinha que descer para vir no banheiro aqui embaixo, então para usar o banheiro que todo mundo usava lá em cima. Aí a gente teve que fazer, o presidente teve que fazer uma adaptação no plenário, né? Ele afastou um pouquinho uma parede para poder afastar as bancadas, para eu poder ter um acesso menos dificultoso pro banheiro lá de cima. Né? Então, assim, são pequenas coisas na política local, na política nacional, né? Mas que ficam mandando essa mensagem para a gente, sabe? A política não é para mulheres. Vocês não deveriam estar aqui. Né? Mas aí a gente vem e mostra que a gente está. E nós, mulheres, quando a gente está em determinados espaços, a gente precisa muitas vezes se dedicar assim, 30 vezes mais para poder as pessoas valorizarem o nosso trabalho. Às vezes o homem vem, bota esse negócio aqui, aí todo mundo aplaude, olha que legal, ele botou a agenda aqui em cima. Você vem, bota uma vez, bota a terceira, talvez da 20ª vez que você faz, aí alguém olha e diz assim, olha, ela botou a agenda aqui em cima, parabéns para ela. Pronto, também não é muito show não, né? Só para exemplificar isso para vocês. Isso acontece muito constante aqui. Aconteceu, a gente tem algumas reuniões, que são as reuniões públicas, né, que vocês assistem, que é transmitido para a população, e tem algumas reuniões que elas são internas. E às vezes nessas reuniões internas a gente debate projetos, né, que vêm para votação aqui na Câmara. E aconteceu uma vez de um determinado projeto vir, e eu disse, olha gente, eu acho que esse projeto aí não tá legal, por isso. E ninguém me ouvia. Gente, esse projeto não é legal, não vamos botar esse projeto para votação, vamos colocar uma emenda, ninguém me ouvia. Depois que eu disse isso assim umas 10 vezes, aí um colega vereador que estava próximo a mim, ele disse, eu concordo com Nayana. Depois que ele disse eu concordo com Nayana, aí todo mundo se virou para mim para ouvir a minha opinião. Eu precisei ser validada por um homem para que as pessoas prestassem atenção, para que os outros homens prestassem atenção na minha opinião. Né? Então, estar na política é uma batalha constante por coisas mínimas para a gente ser ouvida. Fora que o caminho para chegar, né, é muito tortuoso, porque na campanha, por exemplo, né, na campanha de 2020, eu sofri muitos ataques de violência política de gênero, né, por ser mulher. Como eu disse para vocês, eu não era casada ainda, né, no período da campanha. E rolou um meme na época que dizia assim, com uma foto minha, assim, bem séria, e dizia assim, é tão arrogante que não serve nem para casar. Quanto mais para ser vereadora.
Me digo o que é que tem a ver um com a outra, né? Para começar, não tinha nada a ver com isso. Mas percebam, ali em momento nenhum estava sendo questionada a minha competência para estar no cargo político. Mas o meu estado civil, alguém perguntou para algum homem se eles eram casados, se eles deixavam de ser, quantas mulheres eles tinham, quantas eles deixavam de ter, porque o negócio é até pior do que ser casado ou não, né? Muitas vezes. E aí eu, como mulher, sou questionada pelo. Então quer dizer que eu só sou uma mulher digna de estar aqui se eu for casada, se eu tiver um homem? Ou como uma certa pessoa que foi para as redes sociais me agredir gratuitamente e que quando descobriu que eu era casada, disse assim: ah, ela tem um macho para defender ela, achei que ela não tinha ninguém. Aí parou de me atacar porque agora eu tenho um macho, entendem? Então, ser mulher não é só você chegar aqui e você fazer o seu trabalho de vereador. Não é. Tem esse machismo estrutural, essa estrutura dessa sociedade patriarcal que permeia o nosso trabalho aqui. Se fosse só chegar, fazer um projeto de lei, ele ir para votação, ele ir para aplicação, Maria, nós estamos no paraíso. Mas um dia eu tenho fé que esse paraíso vai chegar, né? Para outras mulheres, para outras gerações. Infelizmente, eu acho que na nossa ainda não. Agora, vimos, né, algumas das dificuldades. E a senhora poderia dizer quais foram as suas maiores conquistas, além do você já ser um porta-voz feminino na política de Jaguaribe? Olha, Vitória, eu acho que conquistas, eu acho que, politicamente falando, né? Eu acho que trazer projetos para o nosso município que fazem a diferença na vida das pessoas, né? Eu não estou nem falando de premiações, de reconhecimento, sabe? Isso é bom, né? Ninguém é hipócrita dizer que não é. Mas em agosto do ano passado, eu recebi uma premiação que eu fiquei entre as 50 melhores vereadoras do país. Vereadoras, né? Foi uma competição entre mulheres vereadoras. E essa competição eu ganhei graças a um projeto que eu desenvolvo com as mulheres empreendedoras aqui no nosso município. Como eu sou assistente social de formação, né, então eu sempre trabalhei com mulheres vítimas de violência doméstica. E uma coisa que a gente sempre percebe nesses casos de violência doméstica é que muitas mulheres elas dependem financeiramente dos seus companheiros e muitas vezes por isso elas ficam em relacionamentos abusivos, elas precisam sobreviver e dar sobrevivência aos filhos, né? E muitas vezes elas não têm condição de fazer isso sozinhas e aí elas se submetem àquela violência, àquela relação violenta. Então, quando eu me tornei vereadora, eu disse, agora eu consigo fazer mais, né, pelas mulheres jaguaribanas. E aí eu criei um projeto chamado Eu Empreendedora, que é um projeto que desde 2021 a gente trabalha a potência do empreendedorismo feminino como forma de superação de várias coisas, mas principalmente da violência doméstica. E esse foi o projeto que me fez ganhar essa premiação. E eu fico muito feliz desse projeto ele ser exemplo para outras vereadoras de outros municípios, né? E ele está sendo implantado em outros municípios, não só aqui do Ceará, mas de outros estados, né? Isso é uma coisa muito bacana. Como eu disse, não pela premiação em si, mas você se sente fazendo a diferença no mundo, sabe? Isso é muito legal. A gente teve também um reconhecimento pela Assembleia Legislativa, né, como assistente social e vereadora de destaque aqui no nosso município e destaque no estado. Mas, para mim, o maior reconhecimento de todos e a maior premiação, digamos assim, ela aconteceu bem recente. Já tinham algumas pequenas coisas acontecido antes, como logo em 2021, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que trabalhava numa escola em Mapuá, e que dizia assim: Nayana, a gente fez uma atividade hoje aqui na escola e a gente perguntava aos alunos quem eles reconheciam como representante deles. E 90% dos alunos disseram que era Nayana Lima. Lá em Mapuá, uma escola de crianças, sabe? Isso para mim é o maior reconhecimento, porque acho que se o nosso trabalho ele está chegando para as crianças e as crianças estão entendendo o que é o trabalho de um vereador, sabe? Enfim, não tem dinheiro que pague isso, né? E recentemente eu recebi uma mensagem de uma mãe me pedindo algum dos meus projetos de lei, que já viraram lei aqui no município, para que o filho dela levasse para a escola, porque também pediram para ele que ele falasse sobre uma referência, né? E ele me teve como essa referência, e ele tinha 9 anos.
Né? Então, uma criança de 9 anos te reconhecer, né? Ele não me conhece pessoalmente, então ele me conhece pelas redes sociais, pelo trabalho que a gente faz. E ele reconhecer, né, o meu nome, o meu trabalho como vereadora, porque eu pensava, gente, eu com 9 anos, não fazia ideia do que um vereador fazia, não sabia nem o que era um vereador. Infelizmente, nós não temos uma formação política, né, tão intensa dentro das escolas, mas a gente já vê muita coisa mudando, né? A gente já vê aqui nas escolas, principalmente de ensino médio, um processo de formação política que é muito importante para as novas gerações, né? Que inclusive já vão votar, já estão ali com 15, 16 anos, poder escolher sabendo se aquela pessoa tem ou não tem competência para estar num cargo, por exemplo, como de vereador. Então, essas crianças de 9 anos, de 8 anos, que estão aí já antenadas na política da cidade, né, já reconhecendo quem são os vereadores, é muito legal, porque eu mesma, gente, não tenho vergonha de dizer isso. Eu trabalhava na prefeitura, né, como servidora, e tinha alguns vereadores que eu nunca tinha ouvido nem falar. Teve vereador que eu conheci na campanha 2020, que eu dizia assim, quem é a gente, essa pessoa? Ela é vereador daqui? Sabe? Então, assim, ter o nome reconhecido por crianças, por pessoas, por jovens, é muito legal, porque é sinal que as pessoas estão mais atentas à política local e que elas estão atentas ao que é um trabalho de um vereador, né? Agora vamos falar um pouco sobre o empoderamento. Para você, o que significa o empoderamento feminino e também se a senhora se considera uma mulher empoderada? Eu acredito que o empoderamento é um processo, né? Ninguém nasce desconstruído. A gente escolhe se desconstruir. E essa escolha, muitas vezes, ela é dolorosa, porque a gente precisa abrir mão de muita coisa que a gente foi criado como natural, que a gente teve aquilo como natural, né? Muitas vezes você cresce achando normal que só a menina ajude nas tarefas de casa, que o menino ele pode sair para brincar a hora que ele quiser. A gente acha normal que nós meninas tenhamos que nos podar em várias coisas, né? Na vestimenta, na nossa fala, na nossa forma de se expressar, porque você está falando demais, mulher não pode falar muito não, nesse tipo de coisa. E a gente vai crescendo e muitas vezes a sociedade vai nos podando, literalmente, né? Como se a gente fosse uma plantinha e ali toda vez que a gente florisse, alguém vai lá e diz, não, você não vai florir não, porque senão você aparece demais, né? E esse processo de construção, ele é doloroso. E ele é doloroso porque muitas vezes ele envolve as pessoas que você ama. Porque você tá, eu brinco muito com isso nas palestras que eu dou, né, que esse processo de desconstrução começa dentro de casa, né? Uma vez eu estava com minha mãe e minha irmã dentro de casa, aí foi minha mãe disse assim, mulher, bote logo aí o comer do teu marido, com minha irmã, né? Aí eu disse, por que, mãe? Ele tem 2 mãos, ele tá ali deitado, ele não vai comer porque não quer. Coisas pequenas dentro da nossa própria casa, né? Que a gente vai ali. E aquela expressão da minha mãe, ela é só uma reprodução da sociedade. Aí ela fez assim, ele tem vergonha, por que ele não vem? Sabe? Então, muitas vezes a gente só reproduz, e a gente vai tornando a sociedade mais machista, né, mais preconceituosa e que desvaloriza nós mulheres. Por isso que esse processo de empoderamento é tão doloroso, porque a gente precisa bater todo dia, desde a coisa pequena, aquela coisa maior, de dizer, eu posso, eu sim, eu sou capaz, eu vou lá e eu vou fazer. Mesmo que todo mundo esteja duvidando de você, eu acho que você não é capaz, eu acho aquela história do sexo frágil, que de frágil nós não temos nada, né? O processo de empoderamento, ele vem também, como eu disse, é uma escolha, e nessa escolha a gente precisa estudar, entender que esse empoderamento, né, muitas outras mulheres, elas perderam muita coisa, inclusive muitas perderam até a própria vida, para que nós estivéssemos, por exemplo, hoje aqui falando sobre isso, para que eu estivesse aqui como vereadora falando sobre isso, né, que nós pudéssemos, coisas básicas, né, para que vocês pudessem estudar de calça, usar uma calça para estudar e não uma saia. Então, muitas mulheres foram para as ruas, lutaram por isso. E muitas vezes a gente vê esses movimentos sendo desmerecidos, né, ou sendo crucificados, né, mostra, na verdade, um completo desconhecimento das pessoas sobre o que é o movimento feminista, por exemplo, sobre por que as mulheres lutam, né? A gente não luta para ser melhor que ninguém.
A gente luta para que a gente possa andar em paz na rua sem ter medo do nosso corpo ser violado. Para que você possa, por exemplo, pegar um Uber de madrugada e não ter medo se aquele Uber desviar a rota. Para que a gente possa andar numa rua escura e não ter medo dos passos que a gente está ouvindo atrás da gente. É por isso que a gente luta. Para que a gente possa estar dentro da nossa própria casa e não ter medo do nosso marido te matar, sabe? E enquanto a sociedade não entender isso, a gente ainda tem um caminho muito longo para que a gente consiga ter uma sociedade segura para as mulheres. Por isso que esse processo de empoderamento ele é tão necessário para mim, para vocês, para as crianças, né? Para que a gente não seja e que a gente não pode às nossas crianças, né? De dizer que você não pode fazer isso porque você é menina, você não pode brincar disso porque você é menina. Isso tudo reflete na nossa vida adulta, né? Então, a pergunta se eu me considero uma mulher empoderada, sim, eu me considero uma mulher empoderada, mas o empoderamento ele é um processo, ele não para nunca, né? Porque todos os dias a gente enfrenta desafios e eu tenho como uma missão mesmo de vida levar esse empoderamento, falar sobre esse empoderamento, porque muitas vezes as mulheres não se percebem em um lugar em que colocaram ela dentro de uma caixinha e fecharam a caixinha e deixaram lá. Né? Então, nesse projeto que eu falei para vocês do empreendedorismo, a gente trabalha também o empoderamento feminino, inclusive a autonomia financeira, que está muito ligada a essa questão do empoderamento também. Né? Então, historicamente, a gente tem o homem com o papel na sociedade de ser o provedor do lar. E aí, quando a mulher chega também para ser provedora do lar, ela chega para ser provedora do lar, mas as outras atividades dela permanecem, né? A mulher que cuida da casa, a mulher que cuida dos filhos, é a mulher que faz a comida, né? O homem, ele não percebe que teve esse avanço, mas não teve uma divisão, né? Então, a gente precisa cada vez mais avançar para que homens e mulheres se empoderem, que os homens reconheçam esse empoderamento não como uma ameaça, mas como uma parceria, né? Porque não adianta só as mulheres falarem para as mulheres, né? A gente precisa também falar isso para os homens, nos colocar para os homens e que eles reconheçam as mulheres em um pé de igualdade, não em um pé de submissão, como infelizmente é o que a gente ainda vê bastante. E no seu ramo profissional, a senhora, né, vê que o empoderamento feminino está sendo valorizado e incentivado? Não. Por quê? Pelos outros não, né? Assim, a gente vê o tempo todo a tentativa de colocar a gente dentro de uma caixinha, né? Na política, principalmente. Isso eu falo, meninas, assim, não só por mim, mas por outras mulheres vereadoras, mulheres deputadas, né? Que o tempo inteiro tentam reduzir a gente a uma imagem, a uma figura meramente de aparência, né? Eu tenho uma amiga que ela é vereadora em uma cidade aqui da região e ela foi agredida dentro da Câmara, lá por um outro parlamentar, e que dizia assim: a única coisa que você sabe fazer, vereadora, é desfilar com as suas roupas bonitas. Reduziu completamente o trabalho de uma vereadora extremamente atuante, de uma vereadora militante pelos direitos da mulher, para aparência, sabe? Então, assim, enquanto esse tipo de coisa acontecer, eu acredito que nos veem como uma ameaça, né? Porque a gente não se cala. Até aconteceu uma coisa bem legal. Eu achei legal, né? Comigo, que eu cheguei numa região aqui da zona rural de Jaguaribe. E nessa região, as pessoas escutam muito a sessão da Câmara, né? Então, algumas pessoas não me conheciam, mas ouviam muito a minha voz, toda sexta-feira, né? E eu cheguei no lugar, eu disse assim, bom dia. A mulher disse, fala aí de novo. Eu disse, bom dia, tudo bom com a senhora? Ela disse, você que é a vereadora, né? E conheci pela voz. Aí ela disse assim, mulher, eu acho tão bonito, mulher, quando você fala assim, bem arrogante. Aí eu, na primeira vez que ela disse arrogante assim, aí depois, quando ela começou a me elogiar, né? Que eu acho muito bonito, que você não se cala com os homens, que você bate de frente com os homens. Olha aí o que é que ela, entendeu? O que é que ela processou? Que uma mulher que enfrenta um homem é uma mulher arrogante. Mas para ela a arrogância era uma coisa boa. Porque eu estava enfrentando e não me calando para os homens.
E eu fiquei com tantos dias assim processando essa informação, sabe? Porque até um dia desse que uma pessoa achou que estava me agredindo, me chamando de arrogante, eu me lembrei exatamente da fala dessa senhora, de você estar me chamando de arrogante, porque eu não baixo a cabeça para você. Então, para mim, isso é um elogio maravilhoso. Pode continuar chamando. Né? Então, enquanto acharem que a gente... Tem uma frase da Malala que representa muito isso, né? Que diz que antigamente a gente pedia os homens que falassem por nós. Hoje nós falamos por nós mesmos. Tem muita gente que ainda não engole isso, mas sinto muito, vai ter que engolir. Porque hoje a gente não manda mais recado, a gente vai lá e dá o recado. Então, o empoderamento é uma missão para que toda menina, toda mulher entenda que sua voz tem poder, que a opinião dela tem poder. Ela pode dizer o que é que ela quer, o que é que ela não quer, o que é que ela concorda, o que é que ela discorda, e isso precisa ser respeitado. Eu posso não concordar em nada com o que você diz, mas você tem o direito de dizer. E a gente precisa levar isso para todas as mulheres. Né? Então, nós temos aqui na Câmara de Jaguaribe hoje, por exemplo, né? Nós temos 13 vereadores, apenas 2 mulheres. Politicamente, nós estamos em lados opostos. Né? Não significa que eu concordo com tudo que ela diz, nem ela concorda com tudo que eu digo, mas nós temos o direito de falar, e nós temos o direito de fala. Então, se o direito de fala dela é cerceado, eu entro na briga pelo direito de fala dela. Posso não estar concordando com o que ela diz, mas essa briga eu compro, porque a gente precisa ser respeitada enquanto mulheres no parlamento, como os homens são respeitados, muitas vezes sem fazer nenhum esforço, né? E, assim, como você vê a presença das mulheres em cargos de liderança, na área que você atua? Vocês podem observar que mulheres que estão, cidades que são governadas por mulheres, estados que são governados por mulheres, países que são governados por mulheres, eles sempre têm um destaque muito positivo no âmbito político. Né? Principalmente de políticas voltadas para a primeira infância, de políticas voltadas para a maternidade, de políticas voltadas para a saúde da mulher. Né? Então, quando a gente vê mulheres, né, em cargos, em posições que transformam a sociedade, isso é muito inspirador. Aí a gente olha a nível local e a gente diz assim, rapaz, vai valer a pena, né? Tudo que a gente passa, todas as raivas que a gente passa aqui vai valer a pena, porque quando você vê lá na frente as mulheres fazendo a diferença na política, ou até fora da política, né, em cargos de liderança, em grandes empresas, né, empresas socialmente responsáveis, empresas que implantam creches, né, dentro do trabalho para que as mulheres não precisem faltar, que elas possam levar os seus filhos para o trabalho, né, que se preocupam com a mulher, porque nós somos um conjunto, né, e muitas vezes a maternidade ela é vista de uma maneira ruim pelo grande capital, digamos assim, né. Eu acho que vocês já ouviram isso, assim, né, que a mulher engravida, então não vamos contratar a mulher não, porque aí já vai ter 4 meses de certeza que ela não vai trabalhar, que é a licença, aí depois o menino adoece, ela vai ficar faltando, então não vamos contratar a mulher não. E a gente precisa mostrar que, na verdade, nós somos a base da sociedade. Né? Quem procria somos nós, quem cria os filhos somos nós. Então a gente precisa ter estrutura para que a gente consiga tanto sermos dedicadas aos nossos filhos, como também que a gente possa ser dedicada ao nosso trabalho. Por que não? Por que a gente não pode fazer as duas coisas? Né? Por isso que eu digo que sempre que tentam colocar a gente dentro de uma caixinha, é como ou você cuida dos seus filhos ou você trabalha, né? Eles não querem que a gente faça as duas coisas. Então, tem muitas mulheres que me inspiram e que me fizeram querer estar na política, né? Uma delas é a deputada estadual Larissa Gaspar. E eu digo isso não só porque ela é a deputada que eu apoio, né? Hoje a Larissa ela é minha amiga. E eu conheci a Larissa, ela era vereadora de Fortaleza. E ela já fazia um trabalho incrível. E quando eu entrei, né, que eu ganhei, saiu o resultado das eleições, ganhei, eu disse, meu Deus, e agora? Eu tenho que estudar para ser vereadora. O que é que eu vou fazer? E foi aquele aperreio, assim, no começo, né? E aí fiz curso, comprei curso, estudei, fui estudar a lei do município, as leis do município e tal. E eu sempre admirei muito ela, mas eu não a conhecia. E eu disse, rapaz, eu vou mandar uma mensagem aqui para essa mulher, ver se ela me responde. Mandei uma mensagem, na mesma hora ela me respondeu, me ligou, fez uma chamada de vídeo, a gente teve uma reunião, nós conversamos muito, e desde esse dia nós nos tornamos amigas. E para mim, hoje no Ceará, ela é a minha maior referência política, de como uma mulher pode fazer diferença. Né? A Larissa ela é servidora pública de Fortaleza, ela é advogada, concursada da Prefeitura de Fortaleza,
e foi vereadora por 2 mandatos e saiu de vereadora para ser deputada estadual, né? E ela foi uma das deputadas a deputada estadual mais votada em Fortaleza, né? E isso fala muito sobre o trabalho que ela fez lá e como ela também inspira outras mulheres, né? Então ela tem muitos projetos voltados para a maternidade, para as mulheres vítimas de violência, para políticas de emprego e de moradia para mulheres que são vítimas de violência, para crianças que são órfãos do feminicídio, né? Então, quando a gente tem uma mulher na política, a gente tem um olhar diferente para as mulheres daquele município, daquele estado. E durante toda a sua carreira como vereadora, assim, e também não só como vereadora, né, sua carreira como uma mulher, você já ocupou posição de lideranças e você acha qual a importância que uma mulher ocupar um cargo de liderança? Já ocupei, sim. Eu fui, durante 4 anos, secretária adjunta de assistência social aqui do município. E antes disso eu fui coordenadora de alguns setores, né? Fui coordenadora de CRAS, né? De setores menores. E assim, estar em uma posição, e na época eu era muito jovem, né? Quando eu fui coordenadora eu tinha 21, 22 anos. E foi um grande processo para que eu fosse respeitada naquele espaço, né? Porque eu coordenava alguns homens. Então alguns olhavam para mim e diziam assim, essa menina velha que vem mandar em mim, ou quando eu entrei a primeira vez em sala de aula lá no ICO, que eu tinha 22 anos, e a turma já era uma turma assim, que alguns tinham idade inclusive de ser minha mãe, e elas olharam, mulheres, olharam para mim e disseram assim, essa menina velha que vem dar aula aqui, e aí eu precisei assumir uma postura diferente para que eles me respeitassem. Aí depois eu voltei a ser o que eu era, né? Eu precisei ter aquele personagem, digamos assim, ali para conseguir o respeito. E a mesma coisa eu tive que fazer nesses cargos que eu ocupei, né? Para a gente conseguir ser respeitado, que não era para precisar, né? Eu estava ali em uma função por competência, mas quem estava ali abaixo de mim não aceitava ser mandado por uma mulher. E eu acredito que é muito importante a gente ter essa diversidade, né? Mulheres, pessoas negras, pessoas trans, né? Pessoas que tenham olhares diferentes para nichos diferentes da sociedade, porque nós mulheres, por exemplo, quando estamos em cargos de liderança, a gente tem um olhar diferenciado para outras mulheres. Então, se uma mulher falta porque foi cuidar de um filho, uma mulher grávida, uma mulher com cólicas menstruais que não conseguiu trabalhar, né? Então, a gente tem esse olhar diferenciado, acho que mais cuidadoso, né, para a sociedade como um todo. Então, acho que é importantíssimo a gente ter essa representatividade, porque a gente tem uma compreensão de mundo diferente daquela compreensão masculina, né? Então, acho importantíssimo, seja em que função for, em que tipo de liderança for, é sempre importante ter mulheres ali nos representando. Verdade. E assim, né, você mesma já disse que, tipo, por que não que a gente não pode, ao mesmo tempo ser mulher, ter nossas questões pessoais e ao mesmo tempo estar em um contexto em que estamos em um nível elevado, onde as mulheres estão num cargo de alto escalão. Então, como é que você consegue, assim, equilibrar sua vida pessoal e sua vida profissional? Minha gente, é luta, viu? É luta, mas não é impossível, né? Assim, depois que eu fui mãe, né, ficou ainda mais apertado o tempo, né? Porque eu sempre minha família é minha prioridade, acredito, como de todo mundo, né? Então eu tento organizar a minha logística de tempo, porque o povo abre a boca para dizer assim, ah, que vereador não trabalha, que vereador não faz nada. Eu digo assim, vem passar um dia comigo, que eu te digo. Não é as meninas que trabalham comigo, sabem muito bem disso. A gente é ligada assim de 7 da manhã a 7 da noite, de segunda a segunda, né? A vida política tem disso, mas eu sabia, né? Então assim, eu não entrei na política enganada, eu sabia que ia ter um preço, né? E pelo trabalho que eu queria fazer, que eu me propus a fazer, eu sabia que esse preço ia ser um pouco mais alto, né? Porque eu queria realmente mostrar um trabalho diferente, né? E é esse o meu propósito. Então eu sabia que ia ter um cansaço maior, digamos assim. E aí, quando eu fui mãe, eu disse, peraí, que eu preciso parar e reorganizar aqui a minha vida, né? Então,
dá para conciliar tudo, mas também dá para conciliar porque eu tenho uma rede de apoio incrível, eu tenho outras mulheres que me ajudam, eu tenho um marido parceiro que faz a função dele como pai, né? Porque não é favor, ele não está me ajudando, o filho também é dele. Então ele também tem as obrigações dele para com o filho, né? E com a casa também. Então eu tenho uma rede de apoio que me ajuda e eu sei o quanto é difícil para mulheres não ter, né? Por exemplo, eu não teria como estar aqui conversando com vocês se eu não tivesse alguém cuidando do meu filho. Ele podia até estar aqui, mas ele não estava deixando muita gente fazer a entrevista, não, né? Que tá danadinho, tá uma beleza. Então a gente tem, ter essa rede de apoio, ela é muito importante. Então, conciliar essa vida é muito difícil, até porque a sociedade ela nos cobra uma perfeição a nós mulheres, né? Nós temos que estar sermos boas profissionais, temos que ser boas mães, boas esposas, boas donas de casa, tá com o cabelo em dia, a unha ok, já não tá, né, que já não deu certo, tá com o cabelo em dia, com a unha ok, saúde mental em dia, fazendo atividade física, quando você bota, isso não cabe em 24 horas, né, não cabe. Então a gente vai trabalhando e fazendo as prioridades dentro do que é possível, né, mas eu tento muito trabalhar essa questão da minha saúde mental, até porque se a gente não estiver bem emocionalmente, você não consegue fazer nada direito, né, por isso que eu fui jogar o bicho tênis antes de vir pra cá. Já faz parte aí do trabalho, né, da saúde mental. E uma coisa que eu faço sempre é assim, quando eu chego em casa, eu desligo. Não que eu desligo o celular, mas eu dou uma desligada do mundo lá fora para me dedicar naquele espaço ali ao meu filho. Porque eu já passo o dia, né, circulando, passo em casa, vejo ele rapidinho, vou para reunião, não sei o quê. Então eu tento priorizar os fins de semana e a noite em casa com ele. Até porque ele é muito pequenininho, né? Então tá nessa fase muito apegada a mim também. E eu a ele, né? Então, assim, quando eu viajo, armaria. Ele talvez sinta nem falo meus fotos morrer quando eu tenho que dormir longe. Né? Então, assim, é algo que a gente vai aprendendo a conciliar. Não tem uma fórmula, né? Não tem um roteiro que a gente consiga seguir. Eu acho que cada mulher, dentro da sua logística, vai conseguindo literalmente se virar nos 30. Mais fácil, não é? E sabemos que a senhora, como mãe, como uma mulher que trabalha num partido, né? A senhora acha que, principalmente nesse tempo, quando a senhora precisou de uma licença maternidade, se todos os seus direitos, como uma mulher profissional, foram respeitados? Eu tô perguntando, eu com vontade de rir aqui. Eu não tive licença maternidade. Assim, não existe uma previsão legal para um parlamentar tirar licença maternidade. Agora eu vou fazer a pergunta: o que é que vocês acham que significa isso? Sabe por que não existe uma previsão? Porque não existiam vereadoras mulheres. Então não precisava existir essa previsão, né? Concordo? Porque o homem não engravida. Então a lei não se preocupou com isso. Então eu não tive licença maternidade, eu poderia ter tirado, porque eu iria entrar, né, pelo INSS, tirar, como eu sou contribuinte do INSS, né, a gente tem desconto aqui, eu ia entrar pelo INSS normal. Mas tinha uma previsão legal, por isso que naquela hora que eu disse que todo mundo aqui na Câmara ficou doidinho, assim, sem saber o que fazer, inclusive era pensando nisso, porque vai ter que ser feita uma alteração na lei para que outras mulheres não passem pela mesma coisa, né, que quando elas estejam no mandato, durante o mandato, que engravidem, elas não precisem passar por isso. Eu também acabei não indo atrás para poder tirar a licença por algumas questões políticas locais mesmo, né? Eu tive bebê, meu bebê nasceu prematuro, né? Ele nasceu de 34 semanas, ele era para ter nascido no final de setembro, ele nasceu no dia 12 de agosto, Jaguaribano Raiz, feriado municipal, uma sexta-feira. Otávio nasceu dia 12 de agosto. Na sexta-feira seguinte eu estava aqui na sessão da Câmara. Né? Eu também tive parto normal, né? Então a recuperação foi bem mais rápida. Né? Então, essa questão da licença maternidade, eu resolvi não ir atrás para tirar também, por conta dessas dinâmicas locais. Né? Eu tinha observado uma movimentação aqui nos bastidores, todo mundo querendo saber quando é que eu ia ter bebê, porque queriam colocar um projeto em votação, que era um projeto que eu não concordava, e queriam que esse projeto passasse por unanimidade, né? Se eu tivesse aqui, ele não ia passar por unanimidade, não. E aí, estava nessa movimentação, disse, pois eu não vou tirar, porque aí, tanto que o projeto nunca veio
para casa, né? Aqui para a Câmara de Vereadores. Mas foi uma escolha, mas não necessariamente só uma escolha limpa e seca, né? A gente teria tido uma batalha, inclusive, na justiça, para que eu conseguisse ter o direito legal da licença maternidade. E tudo isso porque a sociedade em si já tem uma visão que só homens podem ocupar esse tipo de cargo. Exato, e não se preocupam com o fato de um dia as mulheres poderem chegar, porque poderia deixar pelo menos um caminho preparado, né? Não tem mulher aqui agora, quando a gente criou a lei, porque a lei também orgânica do município, ela é de 1969, se eu não me engano, 60 e pouco. E aí, naquela época não tinha mulheres vereadoras, né? Então, tipo, nunca se preocuparam se um dia as mulheres chegariam nesses lugares, né? Até porque nunca iam querer que uma mulher assumisse esse tipo de cargo. Verdade. Então, vamos lá para outra pergunta. Quais são os principais desafios e barreiras que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho atualmente, além dos vários que você já falou? Eu acho que é um pouco repetitivo, né? Mas, assim, de uma maneira geral, em todos os espaços, né, nós mulheres, a gente tem que se dedicar mais, de ter que mostrar, assim, uma competência, uma qualificação absurda, que às vezes para os homens é um caminho mais fácil de ser percorrido, né? E alguns espaços é um pouco pior, mais difícil, né? A política é um deles, mas também, por exemplo, quando você tem mulheres que estão em funções, em profissões que elas são majoritariamente masculinas, por exemplo, as profissões da área das exatas, né? Que normalmente são mais homens, engenheiros, a gente vê mais homens, existe uma descrença de que a mulher tem a competência para exercer aquela função, né? Eu tenho uma amiga que é engenheira e ela diz muito, assim, que quando às vezes vão contratar, ela trabalha tipo numa empresa de vários engenheiros. Aí uma empresa contrata a outra. Aí quando contrata, diz assim, mas como de engenheiro homem, é como se a engenheira mulher, ela não soubesse fazer ali a conta, o cálculo, enfim, para levantar um prédio. Né? Como se ela não tivesse competência para estar ali. Eu tenho uma amiga também que é engenheira agrônoma, né, aí na área da agricultura, do agro, e é um espaço em que as mulheres também lutam muito, que é como se a mulher não entendesse da agricultura, da pecuária, da criação de animais, né? Como se a mulher tivesse um conhecimento que fica ali fechado em quatro paredes, né? Como as pessoas gostam de dizer esse ditado horrível, péssimo, que mulher só sabe pilotar afegão, né? Quando acha que uma mulher não dirige bem, eu digo que pesquisa quem é que morre mais por acidente de trânsito. Não são as mulheres. Então, pelo visto, não somos nós que não dirigimos tão bem. Quem são as pessoas que mais morrem de morte violenta? Não são as mulheres. Né? Então a gente precisa, na verdade, se atentar aos fatos. Mas vejam só, quem é que fala sobre isso? Quem é que diz isso? São os homens que estão nas cabeças da nossa sociedade que ditam como a gente pode ou não pode se portar. Entendem por que é muito importante ter mulheres na política? Porque tudo, em todas as esferas, nacional, estadual e municipal, tudo que chega para nós como cidadãos é decidido na política. Então, a própria licença maternidade, por exemplo, ela partiu da primeira deputada federal da história do país. Até então, não existia licença maternidade no país de jeito nenhum para ninguém, para mulher nenhuma. Porque mulher não era para trabalhar no mercado de trabalho, mulher era para trabalhar em casa. Então, a gente foi avançando a passos muito lentos, né? E a gente ainda tem muito que avançar, mas eu acredito que nenhum espaço de trabalho para as mulheres é fácil, né? Porque a gente precisa estar o tempo todo ali se posicionando, tendo que mostrar e provar o quanto você é capaz para estar ali. Seja até em ambientes que são menos hostis, né? A política é um ambiente muito hostil, mas, por exemplo, um ambiente escolar, a gente tem muitas mulheres professoras, muitas alunas professoras, mas quando você tem coordenadoras e diretoras mulheres, elas precisam muitas vezes ali estar provando o tempo todo que são competentes para estar ali, tem que ter pulso para estar ali, porque muitas vezes não são respeitadas naqueles espaços por homens e até também por outras mulheres, né? Às vezes as pessoas dizem, as próprias mulheres são machistas. Não, algumas são, porque nós somos criadas em um ambiente extremamente machista e a gente só reproduz. Então, quando você não escolhe se empoderar, você não escolhe se desconstruir,
a gente acaba só reproduzindo falas e comportamentos machistas, né? Por exemplo, eu escutei um dia desse de uma pessoa, de uma mulher, disse na minha frente, não esperou nem eu sair, disse assim, eu não sei o que é que acho que mulher quer saber de política. Eu mesmo não voto em mulher, não, porque mulher não entende de política, mulher entende é de lavar roupa. Eu disse, pois tá bem, mulher, porque eu não faço a menor ideia de como é que usa um amaciante. Então, se fosse eu depender de eu ganhar a vida lavando roupa, eu não ia ganhar, né? Mas vejam só, né? Porque é embutido na nossa cabeça que o nosso trabalho é o trabalho doméstico. E tudo que é fora do espaço da casa é do homem, né? Então, a gente tem muito que caminhar, o mercado de trabalho não é fácil para nós mulheres, mas a gente está indo aos pouquinhos ocupando espaços que antes a gente não via mulher de jeito nenhum. Na área da engenharia, por exemplo, a gente não via nenhuma mulher. Na área da construção civil, a gente não via nenhuma mulher. E hoje a gente já está vendo mulheres ocupando esses espaços. Aos pouquinhos, mas uma hora dá certo, né? Uma hora a gente chega lá. É verdade. E assim, Nayana, a gente sabe que em seu cargo político, na sua profissão, tem muita discriminação de gênero. Isso é bem aparente, tanto pelo que você falou, tanto porque a gente sabe que isso está enraizado. Então, como é que você consegue lidar? Como que você lida com essa discriminação de gênero? Eu acho que o empoderamento ele ajuda muito nisso, Soraya, assim, de quando a gente sabe o que a gente pode, né, o poder que nós temos nas nossas mãos, através da nossa voz e do nosso trabalho, a gente consegue lidar com essas diferenças de uma maneira mais firme, porém cansativa, né? Se vocês observarem, eu uso muito essa palavra quando a gente está falando dessa militância do dia a dia, porque ela é cansativa, você tem que estar dizendo o óbvio para as pessoas, sabe? Você tem que reforçar o que é óbvio, que eu posso estar aqui, eu tenho competência para estar aqui, eu sei fazer esse trabalho, e eu tenho que estar repetindo isso o tempo todo, né? Então, assim, esse processo do dia a dia, ele é muito cansativo, mas ele, infelizmente, ainda é necessário, né? Então, a gente precisa reforço dar a nossa cara a tapa, ter esse desgaste para que as novas gerações não tenham, né? Para que as meninas e mulheres aí do futuro não precisem estar com esse desgaste do dia a dia de ter que estar dizendo o óbvio que a gente pode fazer o nosso trabalho. Então, assim, né, a gente sabe que a discriminação de gênero é muito presente na nossa sociedade. E, principalmente, no seu cargo político, na sua profissão. A gente sabe, percebeu por tudo que você já falou e por saber que é enraizado isso na sociedade, como que você lida, como que você enfrenta essa discriminação? Eu acredito, Soraya, que o processo de empoderamento ele ajuda muito nesse enfrentamento, né? Como eu já falei várias vezes, infelizmente é uma palavra que a gente usa muito quando a gente fala desse processo de empoderamento, né? Dessa batalha cansativa no dia a dia de ter que estar dizendo o óbvio, né? De ter que estar dizendo que eu posso, eu sou capaz, eu sei fazer isso. Né? Então essa discriminação de gênero, ela é algo que perpassa todas as esferas da nossa vida, muitas vezes no ambiente doméstico, no ambiente familiar, no ambiente da escola, né? No ambiente do trabalho. E no trabalho especificamente, isso está retratado, por exemplo, aqui na Câmara, pela própria representatividade, né? Nós temos 13 vereadores e apenas 2 mulheres. E pela primeira vez na história da nossa cidade, nós estamos tendo 2 mulheres ao mesmo tempo. Porque a gente nunca teve nem sequer, né, mais de 2 parlamentares ali representando a sociedade. E aqui em Jaguaribe, nós mulheres, dados de 2020, nós éramos quase 54% da população. Então, como é que nós somos mais da metade da população e nós não estamos representadas em espaços de poder, em espaços de decisão, como, por exemplo, é a Câmara de Vereadores, né? Nós nunca tivemos uma mulher prefeita, né, em 140 anos de história. Né? Então, nós não temos essa representatividade. E tudo isso é reflexo exatamente do que você perguntou, né? Dessa distinção de gênero, desse preconceito com o gênero feminino, né? Isso tem a ver com a objetificação da mulher, isso tem a ver com essa imposição de que nós mulheres somos inferiores, né? E a gente está aqui na batalha no dia a dia para dizer, não, nós não somos inferiores e também não queremos ser mais que ninguém, nós só queremos equidade,
né? Nós queremos ser tratadas de maneira em que nós sejamos reconhecidas sem que a gente precise ter que se esforçar 300 vezes mais do que um homem para ter um reconhecimento profissional, em que a gente possa ter, eu acho que a palavra é poder viver sem temer, sobretudo, assim, temer, sem temer pela nossa vida, sem temer pela nossa honra, né, sem temer por ter espaços de fala tolhidos, né, por homens que muitas vezes apenas não aceitam nos ouvir e fazem falas absurdas de que nosso espaço é dentro de casa, pilota no fogão, enfim, em qualquer lugar menos aqui, né? Então, estamos aí na batalha, na luta para abrir as portas para que outras mulheres também possam vir e terem voz, né? E poderem falar, não, a gente não precisa mandar recado, não, a gente vem e dá o recado, né? E vocês se conformem. Mas, como eu disse, é um longo processo. E levando em conta toda essa discriminação que é feita, principalmente no ambiente de trabalho, e que você, com certeza, enfrenta todos os dias, qual você acha que seriam as mudanças necessárias para que encontramos a igualdade que a gente sempre viu? Vitória, eu acho que quando a gente tem. Se a gente trabalhar a base, né, se a gente trabalhar a infância, a juventude, talvez a gente consiga uma mudança dessa perspectiva, que já mudou um pouco, mas quando você trabalha a base, você trabalha a nova geração. Então, se você trabalha em empoderamento com crianças, com adolescentes, com jovens, você vai ter lá no futuro mulheres empoderadas que sabem o lugar dela, e sabem que elas podem estar em qualquer lugar, e sabem o que elas merecem e o que elas não merecem, né? Porque muitas vezes a sociedade ela nos ensina a viver com pouco, a viver com migalhas. E eu falo disso não é só de relacionamentos amorosos, né? Que muitas vezes a gente acha que um mínimo de afeto é o suficiente para manter ali um relacionamento, né? Se a gente escuta a vida toda dizendo que a mulher é a responsável pelo equilíbrio do lar, é a mulher que faz o homem, que a gente não faz nada de ninguém não, minha gente. A gente faz o nosso e ele que faça o dele. E a gente está ali para ser parceiro, né? Mas que a gente não aceite migalhas de nada, nem de relacionamentos afetivos, nem do elogio do chefe no trabalho, né? Que a gente se contente com isso. A gente precisa encontrar o nosso espaço, mas para encontrar o nosso espaço, a gente precisa saber do que a gente é capaz e saber principalmente aquilo que eu não aceito, aquilo que eu não quero e aquilo que não é o meu lugar, né? Porque se eu aceito tudo que me dão de qualquer jeito, eu não estou ali trabalhando e colocando em prática o meu empoderamento. Pelo contrário, eu estou aceitando ali um processo de submissão. Então, se a gente trabalhar as bases, desde as crianças nas escolas, né, os adolescentes, falando sobre respeito, sobre os direitos da mulher, sobre as meninas poderem sonhar, né? Eu acho que está faltando isso muito para as novas gerações, né? Porque quando a gente fala em sonhos, a gente percebe que os sonhos dos meninos, eles são sonhos muito mais grandiosos. E muitas vezes a gente sonha pequeno, porque aquilo que a gente vê é o reflexo do que a gente vê na sociedade, né? Eu dei uma palestra lá foi no Paulo Wagner, e uma dessas palestras foi para alunos do 5º ano, e quando terminou a palestra, algumas meninas pediram para tirar foto comigo, e aí uma delas me abraçou, olhou para mim e disse assim, tia, quando eu crescer eu quero ser vereadora. E aquilo para mim foi assim, surreal. Porque se você perguntar para mim se um dia eu sonhei ser vereadora, nunca. Eu nunca tinha visto uma mulher vereadora. Eu não sabia o que uma mulher vereadora podia fazer por outras mulheres. Então como é que eu ia sonhar com aquilo? Eu nunca tinha sonhado em ser presidente, porque eu nunca tinha visto uma mulher presidente. Nós tivemos uma mulher presidente. Então, com certeza, hoje nós já temos meninas que sonham em ser presidente. Então, quando você não tem que se espelhar, é difícil você sonhar grande. Você não vê mulheres astronautas, né? O que nós meninos sonhamos muitas vezes é muito reflexo daquilo que a gente vê perto de nós, dos exemplos que nós temos, né? Então, eu acho que se a gente focar na nossa infância, a gente estimular os sonhos,
as meninas a sonharem, a serem o que elas querem ser, a gente com certeza vai ter um futuro bem diferente. E para começar a dar o encerramento, né, dessa entrevista, quais são os conselhos que você daria para nós mulheres que estão começando a entrar em uma carreira profissional? Olha, primeira coisa, façam o que vocês querem fazer. Escolham aquilo que vocês têm vontade de fazer. O mercado de trabalho, ele por si só não é fácil. Se existe uma coisa, minha irmã, que ensina na vida, é o trabalho. E eu digo ensina porque assim, em casa, eu não quero fazer isso não. Aí a mãe da gente vai lá, passa a mão na cabeça, passa um pano pra gente, né? Mas no mercado de trabalho ninguém passa pano para você não, porque é literalmente cada um correndo atrás do seu, né? Então quando você faz o que você gosta, quando você faz o que você quer fazer, o que você tem vontade de fazer, quando eu falo isso profissionalmente, né, de escolher a profissão que você faz diferente no mercado de trabalho, né? Quando eu lecionava lá na Univers, às vezes alunos diziam assim, eu não vou fazer o curso de serviço social mais não, porque o curso está muito saturado, já tem profissional demais no mercado. E eu dizia sempre, para profissional bom, não falta mercado. Para profissional diferenciado, não falta mercado. Agora você sai da faculdade, você faz só a sua graduaçãozinha limpa e seca e pronto, e quer uma oportunidade, infelizmente o mercado ele avançou, você precisa se profissionalizar, né? Foi o que eu fui fazer. Quando eu terminei a faculdade, eu entrei logo numa pós-graduação, depois fiz mais 2 pós-graduações, depois fiz um mestrado profissional, depois fiz um mestrado acadêmico. Né? Então, eu tenho 3 pós-graduações e 2 mestrados e estou fazendo outra pós-graduação. Porque eu acho que você estar atualizado é importantíssimo para você ter espaço no mercado de trabalho. Né? E para as meninas e mulheres, principalmente, que escolham profissões que vocês sintam que vocês fazem a diferença no mundo. Que eu acho que isso faz diferença, inclusive no nosso desempenho profissional. Hoje, meninas, se eu fosse relatar para vocês, por exemplo, só as coisas ruins da política, né? Vocês iam olhar para mim e dizer assim, e por que você ainda está na política, né? Mas eu acho que o principal fator que me mantém na política e que vai me fazer, né, nesse ano de 2024, tentar e disputar uma reeleição, é sentir que a gente pode transformar a vida das pessoas através da política, que a gente pode ser o diferente, que você pode ser o diferente bom, né? Aquela pessoa que veio para mostrar e fazer com que as pessoas acreditem que nem todo político é corrupto, que nem todo político não trabalha, que nem todo político não faz nada, que quem está na política só pensa em si mesmo. Sabe, eu acho que nós mulheres temos, inclusive, esse perfil, né, de entrar na política e trabalhar pela coletividade, trabalhar por outras mulheres, trabalhar pela infância, trabalhar as bases da sociedade para que a sociedade melhore. Então, eu entendo a nossa profissão e a nossa jornada profissional como uma missão, né? Pelo menos é para mim que funciona, né? O serviço social, né? Eu sou formada em serviço social e o serviço social ele mudou a minha visão de mundo. Hoje eu não assisto mais nem televisão da mesma forma, assim, eu não vejo nenhuma notícia da mesma forma. Eu não consigo desligar. Então, assim, sempre que eu tô, às vezes eu tô num barzinho, numa sexta-feira à noite, comendo meu espetinho com minha cerveja, vejo lá uma criança, já aconteceu isso aqui, inclusive, em Jaguaribe, né? Vejo lá uma criança, o menino vem atender a mesa, eu disse, menino, quantos anos tu tem? O menino 12, esse trabalho infantil, me levanto, vou lá conversar com o dono do bar, só pelo amor de Deus, esse trabalho infantil, esse menino tem que estar na escola. Esse não está na escola. No outro dia, quando eu chegava para trabalhar lá, ia eu fazer uma visita na casa do menino e tal. Então, desde o meu trabalho como assistente social, é um trabalho que, talvez as pessoas achem uma coisa muito pequena, mas eu já senti ali que eu fazia a diferença na sociedade. Então, eu trouxe isso para a política. E trazendo essa visão de mundo que o serviço social me deu para a política, eu acho que a gente conseguiu fazer uma coisa mais ampla, né, de trabalhar por um Jaguaribe mais justo, socialmente mais justo, mais igualitário, não só para as mulheres, mas principalmente para as pessoas menos favorecidas, né? Então, eu acho que a palavra-chave é essa. Vitória, se eu fosse dar um conselho, né, escolha algo que você sinta que você está fazendo a diferença no mundo. Agora chegamos no encerramento final. Primeiro agradecer pelo seu tempo, ter tirado esse tempo para a gente, e também pela aceitação no nosso convite. A senhora quer acrescentar mais alguma coisa?
Não, queria só agradecer, gente, assim, foi maravilhoso. Esses momentos eu acho que eles são muito importantes para vocês, mas talvez você nem saiba, muito mais para mim, né? Assim, é um momento em que a gente se renova, renova as esperanças, renova a energia, né, para trabalhar, né, que vocês possam colher muitos bons frutos desse trabalho, né? Terão outras mulheres aí que vão estar trazendo a história, que essas mulheres sirvam de inspiração para vocês, para outras meninas, né? Que a gente seja a diferença que a gente quer ver no mundo. Seja essa diferença não precisa, às vezes a gente pensa assim numa coisa muito grandiosa, mas às vezes é você cuidar daquele animalzinho de rua que está lá na calçada da sua casa, às vezes é você estender a mão para alguém, né? Então a diferença que a gente quer ver no mundo, ela começa pequeno. E quem sabe a gente tem a oportunidade de fazer uma diferença, não só pelas mulheres da nossa cidade, mas de outros locais também, né? Eu que agradeço também, como um todo, a equipe, né? Porque sua forma, sua representatividade, seu empoderamento mostra pra gente, nós mulheres, que a gente pode estar onde a gente quiser, independentemente de qualquer coisa, que a gente não precisa ser validada por homens, para que o homem faz uma coisa, ele é aplaudido, a gente faz 1000 vezes para receber um muito Ok. bem, você não fez mais do que sua obrigação. Então é isso, muito obrigada por ser uma representatividade feminina na nossa sociedade.